E aí, guys, como é que vocês estão? Esse vídeo aqui de hoje é para contar algumas verdades sobre empreendendo dentro do comércio exterior, ou mais especificamente, exportação de commodities. Para quem não me conhece, eu sou o Thomas Rádio, sou americano, brasileiro, libanês. Eu tenho uma empresa de exportação de café, tem 6 anos. Aliás, terminou de fazer 6 anos agora em 2022 e muitas reflexões, muita coisa que eu quero falar. Como deu para perceber, não tô postando com tanta frequência nesse canal, mas prometo que agora com a cena um pouco mais trabalhada, uma qualidade de som bacana, eu quero trazer uma visão um pouco diferente do que eu trazia antes. Hoje que eu sou mais maduro, hoje que eu aprendi muito mais dentro do comércio exterior, hoje que eu leio mais, que eu já vi a história do comércio exterior. Eu tenho um posicionamento muito interessante que me fez, né, começar a ter a ideia desse vídeo aqui, que é contar algumas verdades. 6 anos trabalhando nesse ramo não é nem pouco tempo, não é nem muito tempo, desculpa, mas eu lembro de uma frase de um cara que é famoso nas redes sociais, de marketing digital, é uma lenda, um cara muito interessante, ele chama Ícaro de Carvalho, e ele disse assim, ele sempre diz, aliás, me dê 10 anos, me dê 10 anos, me dê 10 anos. O que isso significa? Isso significa me dê consistência, né? Me dê 10 anos de consistência. Eu tô no 6º ano e eu aprendi tanta coisa em 6 anos. Quero ver o que eu vou aprender nos próximos 4, né? Eu vou ficar com 34 anos quando eu tenho 10 anos empreendendo dentro de exportação de commodities. Isso é pouquíssimo tempo, cara, considerado os outros players que estão no mercado. Para entrar sobre essas verdades, a primeira, a mais importante desse vídeo que eu quero mostrar para vocês é que a verdade nua e crua é que ninguém quer ensinar e ninguém quer mostrar para ninguém como funciona a exportação de commodities. É uma caixa preta, é a caixa da Pandora, é o maior segredo que foi guardado, né, nos últimos anos, nos últimos 100, 200, 300, 400, 500 mil anos. Eu vou voltar atrás para a história, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu quero que você façam uma ligação, né, na linha do tempo. Antigamente, né, quando não tinha navios e tudo mais, tinha camelos, né, Rota da Seda. Era uma rota gigante, né, que conectava a leste e oeste, né, no caso a Europa com a Ásia, para trazer seda, para trazer especiarias e várias coisas. E quem tinha o poder para trazer essas coisas que alimentavam o mundo, que vestiam o mundo na época? Os traders. Os traders eram as empresas ou pessoas importantes, influentes, que tinham dinheiro, que tinham conexão com o governo, entre outras coisas, né? Mas, essa época, pouquíssimas pessoas sabiam fazer e pouquíssimas pessoas tinham dinheiro para fazer, tinham apoio e suporte para fazer. E agora traz isso 2000 anos depois, ou 1000 anos depois, sei lá quanto tempo que foi. É literalmente a mesma coisa. Agora, pensa um pouco comigo. Naquela época, o trabalho funcionava assim, depois a gente foi evoluindo com seres humanos, a gente foi desenvolvendo navios, né? Aí teve, né, nos expedições, né, de Vasco da Gama, de Christopher Columbus, de sei lá mais quem, que viajava e tentava encontrar novas terras para poder trazer os tesouros, né, especiarias, alimentação, qualquer coisa para a Europa. Uma das maiores tradings que já existia, que era o Dutch East India Company, que era uma empresa meio que estatal holandesa que conquistava o mundo, né? Trazendo essas coisas de volta pra Europa. Isso aí são traders fazendo uma tradução, né, do negócio. E beleza, vamos trazer pra mais recente. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois quando teve a Plano Marshall, toda a reconstrução da Europa, todo o poder que os Estados Unidos estava crescendo em ter, né? O poder do Ocidente que estava entrando, começou a ter a divulgação, eu não vou falar divulgação, mas a espalha, né, de empresas e traders e tradings nascer diante a tecnologia, diante o avanço da tecnologia, começando a ter containers, né, navios conseguindo carregar containers para poder carregar qualquer coisa. Os Seven Sisters, né, os 7 irmãs, que eram as grandes empresas que controlavam basicamente o petróleo do mundo, desabou e começou, e teve o OPEP, né, que foi criado lá no Oriente Médio, poder vender petróleo. Teve a Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, gente. Por que tem tanta coisa acontecendo? E por que ficou na mão de poucos? E por que só a gente poderosa e influente conseguiria fazer esse tipo de trabalho? Porque ninguém deles queria mostrar pra alguém o que eles queriam fazer. Eles não queriam mostrar pra ninguém o que eles queriam fazer, o que eles faziam e como eles faziam. Como eles originavam petróleo, como é que ele transportava petróleo e como é que ele vendia petróleo. Porque trading não era nada mais, desde a época da Rota da Seda até hoje, do que arbitragem de comprar mais barato em algum lugar e vender mais caro em outro lugar.
E até hoje é assim. E nos anos 50, 60, 70, nascendo as empresas como Mark Rich Company, né? Nascendo empresas como Trafigura, Vitol, Glencore nos anos 90, Cargill, que era um gigante de grãos desde 1800 bolinha, Ecom, que é 1800 e bolinha também, lá da Europa, se não me engano, Esteves, sei lá o que, Esteves. O que acontece, né? Eles tudo eram empresas particulares. Hoje a gente acha empresas de tradings públicas. Mas por que eles particulares? Porque eles não queriam divulgar pra ninguém nada, quanto que eles faturavam, o que eles faziam, qual que era o rolo que eles faziam na época pra poder comprar e vender. Por que isso? Porque, gente, pensa comigo. Estados Unidos e Rússia estavam em Guerra Fria. Existia trades com dinheiro e poder dos Estados Unidos e tinham empresas, sei lá, em uma offshore da vida. Eles conseguiram um vendedor russo de petróleo e eles precisavam vender pra África, que queria comprar, pra Congo, pra sei lá onde. Eles compravam e vendiam pra África, sem o governo ficar sabendo, porque eles não podiam, porque se eles faziam negócio, se o americano fazia negócio por causa de sanções, por causa de embargos, fazer negócio com países de alto risco, que tem sanções, que tem esses embargos, eles eram presos, eles eram investigados e depois presos. E isso repete para muitas situações. Trabalhar com o Iraque, com o Irã, com o Saddam Hussein, com a Líbia. Teve uma grande trading, a Vitol mesmo, teve no livro que tem World for Sale, falou, o dono da Vitol financiava a operação, a guerra do oposição contra o Muammar Gaddafi lá na Líbia, na Primavera Árabe, no 2012, 2011, eu não lembro quando foi isso. Eles financiava, vendia petróleo pros caras para receber depois, porque os caras não tinham nem dinheiro, nem banco para conseguir mandar dinheiro para os caras. Isso me fez pensar em muita coisa, mas muita coisa mesmo de por que a gente aqui não acha conteúdo de comércio exterior? Por que isso é pesquisa no YouTube e não tem? Por que pesquisa no Google não tem? Nem em inglês, cara, tem. Eu pesquiso as coisas em inglês, cara. O melhor que tem, na real, são livros. Mas mesmo assim, os livros são escassos, não tem tanto livro assim. Ainda mais contando detalhe, tintim por tintim, a operação, porque eles nunca queriam que esse segredo vazasse. Eles nunca queriam que alguém aprendesse e simplesmente contar para o mundo como é que isso funciona. E até hoje é assim, porque quando eu comecei a trabalhar nesse ramo, eu senti a mesma coisa. As empresas não querem contar nada para você se eles não têm benefício para eles mesmo. Que seja eu vendendo um café para uma empresa ou eu prestando serviço para outra empresa. Com esse vídeo eu quero que vocês comecem a olhar ou entender comércio exterior de uma maneira um pouco diferente. Não é culpa de sua faculdade, não é culpa dos seus professores, não é culpa do ensino brasileiro, porque isso acontece no mundo todo. Essa falta de informação é no mundo todo. Você aprende a fazer trading trabalhando dentro de uma trading ou trabalhando com uma trading. De commodities, então, que é 10 vezes mais complexo de fazer um trading básico de algum produto, vamos supor, pimenta do reino, que não tem uma bolsa de valores, um papel, um derivativo para você ficar comprando e vendendo, né? Papel para ficar comprando e vendendo. Os commodities como a soja, milho, café, açúcar, algodão, petróleo, tem uma complexidade enorme para trabalhar com esses produtos e os grandes tradings nunca queria que você soubesse como negociar isso. E para você aprender a trabalhar com isso, é só empreendendo ou trabalhando mesmo dentro de um trading. E isso é realmente a verdade de comércio exterior. Nos próximos vídeos, meus conteúdos daqui para frente, eu quero trazer uma visão um pouco diferente, um mindset um pouco diferente. O canal em si não vai ser só sobre comércio exterior ou empreendedorismo, ou commodities ou empreendedorismo, mas eu vou querer conversar um pouco mais com vocês sobre o mindset, sobre pensamento, sobre negócios, sobre preparação, sobre oportunidades, sobre erros também que eu tive. Eu quero contar sobre muita coisa. Então, espero que vocês gostaram desse vídeo aí. E, se você já não fez, dá um like, inscreve no canal, comenta, dá um feedback, pergunta alguma coisa se você quiser. Se você quer indicar um tipo de conteúdo para eu poder fazer, por favor, escreve lá embaixo e prometo que eu vou ler e responder. E vejo vocês na próxima.